Bom dia a todos e a todos e a todas que estão ligadas nesse canal eficiente, esse canal legal, esse canal que ajuda a saúde nesse Brasil afora, que é o Telesaúde. Estamos aqui para mais uma aula. Tivemos problemas para chegar aqui, aliás, até problemas de saúde, né? Mas superamos tudo, estamos aqui. Desculpem um atraso, mas estamos aqui para ministrar essa aula que eu espero que ajude muita gente a compreender o problema sério do preconceito, né? Porque no Dia Internacional, né, de combate a preconceitos, a gente tem que falar um pouco disso, claro. Vamos em frente, então? Falarmos de maneira inteligível sobre preconceitos e atitudes de intolerância que presenciamos hoje em todo o mundo, pelas mais diversas razões, é interessante nós considerarmos quem somos de verdade. Quem somos de verdade, né? Eu diria algumas coisas aí que, né, outros autores dizem, ou que autores dizem de maneira muito mais competente do que eu estou dizendo agora, mas no fundo o que eles querem dizer é isso aí. Somos pessoas contraditórias em todos os sentidos. Às vezes lutamos muito por coerência, no entanto vivemos sem ela, sem coerência. Às vezes lutamos muito para sermos completamente consistentes, no mais das vezes não somos. Eu tenho um amigo que se gabava de ser muito racional, muito coerente, muito consistente, e era. Ele se casou e depois do casamento a esposa começou a reclamar de algumas incoerências que ele não concordava de jeito nenhum, porque segundo a sua crença pessoal era muito racional, muito coerente, muito inconsistente. Então era implicância da esposa. Só que ela tanto insistiu, tanto falou e tanto mostrou que ele acabou se convencendo de que não havia jeito. Por mais que quisesse e lutasse e insistisse, continuava sendo uma pessoa contraditória. Legal, gente boa, mas contraditória. Todos somos contraditórios em todos os sentidos, não é? Somos capazes de medida e desmedida. Somos capazes de senso e contrassenso. Somos capazes do bem e do mal. Somos capazes da ciência e da magia, da fé e da incredulidade. Então, somos assim, contraditórios, né? Destes pontos que eu destaquei aí, não é? Eu queria destacar e comentar um pouco melhor senso e contrassenso. Senso quer dizer sentido, né? Nós gostamos, precisamos e lutamos muito para colocar sentido no nosso mundo. Sentido que nos oriente, sentido que nos norteie a vida, sentido que nos dê clareza do que estamos fazendo, vivendo, sentido no que estamos experimentando, com as pessoas com as quais convivemos, sentido no nosso percurso de vida. Precisamos de sentido e lutamos para isso, não é? Porque uma vida sem sentido é meio maluca, uma vida sem sentido é meio estranha. Nós não aceitamos facilmente que haja contrassenso em nossa vida, nos sentimos mal, alguns ficam muito humilhados e há críticas sobre isso, etc. Precisamos de sentido, mas eis que sem percebermos, sem termos a intenção, sem planejarmos e sem qualquer providência, o contrassenso pinta, o contrassenso aparece. Fazemos coisas que não têm sentido, contra o fundo de sentido que queremos. Falamos coisas, né? Cometemos atos que não são muito legais, puro contrassenso, dentro do contexto de sentido que queremos. Então, nos fazemos a pergunta, por quê? Por que isso?
por uma razão só: somos assim de verdade, capazes de dar sentido e de tirar o mesmo sentido que damos, de buscar muito intensamente sentido para o nosso viver, para os nossos atos, palavras, relações, exemplos, trabalho, etc. Tudo precisa ter sentido para que a gente se oriente de um modo interessante. Contudo, aqui, ali, acolá, dizemos coisas que não devíamos dizer, fazemos coisas que não devíamos fazer, pensamos coisas que não devíamos pensar e tomamos decisões sem o menor sentido. Contra tudo que pensamos, sabemos e queremos, nós somos capazes de tomar decisões, de falar, de agir e ficamos aborrecidos com isso. Também faz parte do humano nos aborrecermos conosco mesmos e com os outros também, claro. Mas não tem jeito, somos de verdade pessoas capazes de senso e contrassenso, de fazermos o bem e fazermos o mal, mesmo não querendo fazer mal. O apóstolo Paulo, na Bíblia, diz que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia muitas vezes, mas o mal que ele não queria, isso ele fazia, com certeza. Então, até aquele homem santo de Deus, capaz de tanta coisa maravilhosa que fez nesse mundo, confessava para si e para os outros que era bem capaz de fazer mal, mesmo não querendo. Apesar de vivermos num mundo de tecnologia, de mundo de ciência apurada, de ciência avançada, ainda no fundo buscamos a magia. Querem ver o exemplo? Muitos adultos vivem hoje do pensamento mágico. É aquele pensamento que cultiva uma crença de que, independentemente do planejamento, independentemente da aquisição de habilidades, independentemente do preparo, independentemente de qualquer coisa que se faça, no sentido de se saber melhor, tudo vai sair bem. Como tudo vai sair bem se não houve preparo, se não houve planejamento, se não houve sequer preocupação com a mínima habilitação das pessoas, até do próprio sujeito que vai agir. Então, temos muito conosco aquilo que o Piaget chamava de pensamento mágico, que é o pensamento da criança. Certa vez, assistindo um programa do Silvio Santos, uma coisa interessante. Ele colocou numa sala cheia de brinquedos, com um boneco grande sentado assim em cima de um armário. Então, a criança ficava lá esperando a vez dela. De repente, o boneco começava a falar com ela. Bom dia, como você vai? Qual é o seu nome? E ela levava um susto no primeiro momento e logo após começava a responder naturalmente ao boneco e dizia coisas assim como se dissesse a uma pessoa. Para ela, o boneco era uma pessoa, tinha forma de boneco, cara de boneco, jeito de boneco, não se mexia como um boneco, mas era gente, conversava. Isso é pensamento mágico. A criança, no seu pensamento mágico, é incapaz de discernir detalhes da realidade que os adultos conseguem. Quer fazer muitas coisas, quer fazer pelo pensamento mágico, sem preparo, sem planejamento, sem treinamento, sem a mínima preocupação. De sorte que somos capazes de uma ciência apuradíssima, de uma tecnologia como essa que nós estamos aqui usando nessa aula, bem avançada nessa teleaula, mas também somos capazes de magia, de esperarmos que venha de algum lugar, do além, do aquém, de onde for, alguma coisa que nos salve, que nos ajude, e por essa magia sermos capazes de fazermos coisas fantásticas, de fazer coisas fantásticas. E somos capazes de fé, da fé e da incredulidade. Todo mundo sabe disso, Vamos em frente. Ainda falando um pouco sobre o que somos de verdade, Quem somos? Somos diversos, não somos iguais.
Por mais que se pregue a igualdade num certo nível, por exemplo, dos direitos, e deve existir igualdade nos direitos, claro, em termos pessoais, em termos ontológicos, em termos do nosso ser, em termos do que somos dentro de nós, nós somos profundamente diversos, tão diversos que às vezes nem nos entendemos nas mínimas coisas. Somos únicos e singulares. Tem um ditado religioso que diz que Deus só tem um de cada um de nós, né? Para falarmos assim de maneira bem simples e usando um pouco de religião. Somos únicos e somos singulares, como a impressão digital, como o timbre de voz, como a retina. Somos únicos e singulares. Não há ninguém como somos nós inteiramente nessa vida. É daí que vem o sentimento de solidão, é daí que partem os desentendimentos e desencontros, é daí que parte aquela sensação de que estamos, né, perdidos no universo, que ninguém nos entende, ninguém nos conhece. Uma vez, uma moça muito revoltada com os pais, porque havia chegado tarde da festa, levou uma bronca. 3 horas da manhã não era hora de chegar, porque os pais não haviam dormido. E ela então disse: vocês nunca me entenderam, vocês nunca me compreenderam, eu tenho 16 anos e nesses 16 anos vocês não aprenderam a me conhecer e saber quem eu sou, vocês não sabem mesmo quem eu sou, porque eu não seria capaz de fazer o que vocês estão pensando. Quem é que vai dar notícia disso? De sorte que não tem jeito, somos únicos e singulares e ninguém tem obrigação de conhecer ninguém completamente. Outra coisa, somos supersticiosos, faz parte do pensamento mágico que eu falei lá atrás. Quer dizer, por mais científicos que sejam nossos pensamentos, há muita superstição. Tenho um amigo que é um cientista magnífico, uma mente científica muito interessante, métodos científicos perfeitos, ele trabalha bem com a ciência, gosto dele, invejo a capacidade dele. Um dia fomos ao jogo assistir Goiás e Vila Nova e ele estava com algo estranho por baixo da blusa dele, que eu puxei, brincando com ele, era uma camisa velha do Vila. E eu disse: mas você está usando essa camisa velha do Vila para quê? Porque dá sorte. Com essa camisa, um dia o Vila foi campeão, então eu trouxe e ponho a mesma camisa para dar sorte para o Vila. Não deu, mas ele vai voltar ao estádio usando a mesma camisa. Quem sabe dá? Isso é superstição. Nós somos supersticiosos. Por mais desenvolvida que seja a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, de usarmos métodos científicos perfeitos, nós somos, dentro de nós, supersticiosos, né? Alguém diz: eu não creio em nada, graças a Deus. Bem, vivemos muito da angústia e do medo. A angústia nos constitui. Existir é ser angustiado. Existir é trazer a angústia como nossa companheira. Existir é ter a angústia nos constituindo estruturalmente. Quem está nesse mundo, quem vive nesse mundo, não escapa de duas coisas: do sofrimento e da angústia. Os psicanalistas costumam dizer que a angústia é o único sentimento que realmente não mente. E eu digo mais, a angústia pode ser tão forte que, colocando a mão no peito em algumas ocasiões, quase podemos pegá-la. Pena que não dá para arrancar, mas pegar você pega, você sente com a sua mão até, com a sua respiração, com o seu coração pulsando, a angústia lhe apertando, lhe estrangulando a respiração, a angústia presente e atormentando. E junto com a angústia, o medo necessário,
que às vezes nos faz bem e em excesso nos faz mal. Por exemplo, nós sabemos que hoje o pânico é um problema sério em todo o mundo. O pânico, por mais que estudiosos do comportamento, por mais que psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, médicos se dediquem sobre a questão do pânico, sabemos muito pouco de onde ele vem e por que causa tanto desconforto, não é? Meu sobrinho mais novo dormindo na minha casa, 2 horas da manhã, acorda, coração disparado, olho arregalado, respiração ofegante, uma sudorese, gritando, foi sonho, filho, não sei, e foi difícil acalmá-lo, eu preciso recorrer a um chazinho, a um remedinho, estar com ele quase até o amanhecer, para que ele vencesse o seu pânico. 8 anos de idade, imagine só. Então, o medo costuma ser tão excessivo que nos leva ao pânico. Somos assim. Desde que o homem é homem na face da terra, o pânico nos acompanha. O que é pânico? É o medo excessivo, é o grande medo, é o pavor que pelo medo toma conta da mente, da alma, do corpo, dos sentimentos, de tudo, e é difícil acalmar, né? Outra coisa, nosso mundo é frágil, a vida é frágil, nossas convicções, por mais firmes que sejam, são muito frágeis, né? Nosso mundo é frágil. Participei certa vez de um experimento onde, um grupo de pessoas preparadas iriam refutar um colega que era ingênuo sobre alguma coisa certa, alguma coisa que não se duvida, como 2 e 2 são 4. E o grupo preparado para resistir começou a dizer que não, que isso é relativo, que não é bem assim, e existem fórmulas que provam o contrário. Depois de 15 minutos de debate, aquele meu colega ingênuo, sujeito ingênuo, a gente diz em experimento, começou a duvidar de que 2 e 2 seriam 4 mesmo. Ele começou a refletir na coisa. Será que é mesmo? Mas era uma convicção tão forte que não se explica porque em 15 minutos ela começou a falhar e dar sinais de pane. Olha só, somos frágeis, nosso mundo é muito frágil, nosso mundo pode desmoronar, pode cair, nosso mundo pode entrar em pane, nosso mundo pode tornar-se um caos completo em poucas horas, porque somos frágeis. Nosso corpo é frágil, nossa saúde é frágil, nosso pensamento é frágil, somos seres de fragilidade, ninguém pode negar isso. Uma última coisa, nossas vidas facilmente perdem o sentido e o propósito. Perguntei perguntei sexta-feira passada a uma senhora de quase 70 anos que queria morrer. Por que a senhora quer morrer? E ela disse, porque a minha vida perdeu o sentido. Eu não tenho mais propósito na minha vida desde que meu marido morreu. Eu sou viúva há 2 anos e não tem um só dia que eu encontre sentido nos meus dias nessa terra. Eu não tenho mais propósito. Ora, uma senhora de 70 anos, com muita história, com muita luta, com filhos criados, com netos, etc, um percurso bonito, aos 70 anos confessa que a sua vida perdeu o sentido e o propósito porque seu companheiro partiu. E ela estava dizendo a verdade, porque nós facilmente perdemos o sentido e o propósito. Vocês podem dizer, mas perder o companheiro da vida não é uma coisa fácil. Acontece que em consultório nós encontramos pessoas que perdem o sentido e o propósito muito facilmente. Basta uma reprovação, basta um desemprego, basta uma infelicidade com um filho, com uma filha, que a pessoa vai perdendo o sentido de estar nesse mundo e o propósito da sua luta. Então somos diversos,
somos únicos e singulares, somos supersticiosos, vivemos muito da angústia e do medo, nosso mundo é frágil, nossas vidas facilmente perdem o sentido e o propósito. Isso somos de verdade, né? O que resulta disso? O que resulta? Resulta em encontros e desencontros, em encontros felizes, em encontros de prazer, em encontros de realização e em desencontros de ódio, de desamor, de afetos muito ruins, desencontros que poderiam ser perfeitamente evitáveis, mas parece que não há interesse em muitos de nós, a começar lá de cima, em provocar desencontros, Resulta disso fraternidade e inimizades. Somos capazes de amar e ter irmãos nessa vida. Somos capazes de viver fraternalmente uns com os outros. Somos capazes de construir laços fortes, quase inquebrantáveis na nossa fraternidade, Mas também somos capazes de inimizades tal que em nome delas fazemos mal a nós e aos outros, até tiramos a vida de pessoas em nome de inimizades, porque dessa contradição do que somos há muita fraternidade e também há muita inimizade, O que resulta disso? Resulta em cuidado e abandono. Há mães, há pais, vamos dizer melhor, há pais que são extremosos no cuidado, extremosos na preocupação, extremosos no sacrifício para o cuidado, mas há aqueles também capazes de abandono, do mais terrível, do mais cruel, do mais hediondo abandono, por exemplo, de crianças. Uma amiga que gosto muito, que já faleceu, criou 2 filhos adotivos lindos, boa gente muito boa hoje. Ainda tenho contato com ambos, apesar de estar morando em outra cidade. Resultou, dessa adoção, essa adoção resultou de um abandono. Os pais, usuários de substâncias psicoativas, brigaram feio, cada um saiu por uma porta e largaram esses 2 meninos em casa. A noite toda, chuvosa, fria, e eles chorando, até que minha amiga vizinha se incomodou e os alimentou. E esperou que os pais retornassem. Chegou a noite e eles não retornaram. Ela levou para o seu apartamento. E esperou os pais retornarem de olho, Eles não retornaram, nunca mais retornaram. Um abandono hediondo, um abandono sem nenhuma espécie de consideração para aquelas pessoas que estavam ali dependentes, Nós chamamos de menor incapaz. O menor incapaz precisa de cuidado. Então, há pais extremosos, mas há pais que são capazes do mais extremo abandono. O que resulta disso? Em dependência para a sobrevivência. Buscamos-nos uns aos outros para sobrevivermos, e muito, Mas também nos unimos para o fraticídio, para o mesmo fim. Eu estava certa vez na penitenciária Odenir Guimarães entrevistando presos ali, os mais cruéis, na área de segurança máxima, E perguntei a alguns deles, quer dizer, eu sempre perguntava, mas nesse dia eu fui mais incisivo, E eu perguntei para alguns que tinham matado mais de 2 pessoas, Às vezes com requinte de crueldades. Eu perguntei, por que o senhor matou? Bem, eu matei para sobreviver. Por quê? Porque ele queria me matar. E esse outro, pelo mesmo motivo, eu precisava sobreviver, então matei. Mas o senhor também cometeu roubos graves, mas eu precisava sobreviver, precisava comprar comida e dar comida para minha família, então eu furtei mesmo. Uma outra coisa interessante que eu perguntei é se eles acreditavam no inferno.
Eles acreditavam no inferno. E perguntei se algum deles, por causa dos seus pecados, entre aspas, né, iriam para o inferno. Não, todos iam para o céu, porque o mal que fizeram era perfeitamente justificável. Então, olha só que contradição. Nós somos dependentes uns dos outros e nos unimos para sobreviver melhor. O pessoal pobre de lugares distantes, onde não há muito trabalho nem muita comida, eles distribuem um pouco que tem, repartem um pouco que tem para poder sobreviverem. Eles são assim, têm um espírito fraterno de ajuda e de apoio, né? Mas muita gente também, em lugares distantes, se une para o pior, para o fratricídio e, segundo o que a minha entrevista produziu, para o mesmo fim. Nós matamos para sobreviver, nós matamos para poder vivermos melhor. Como assim? Então, nossa vida é contraditória. O que resulta disso? Sempre tivemos guerras e sempre as teremos. Há mais de 1000 guerras presentemente no mundo e sempre haverão guerras nesse mundo. Muitas cruéis demais, como o que acontece agora entre a Arábia Saudita e o Iêmen. O príncipe da Arábia Saudita resolveu exterminar, num genocídio cruel, os habitantes do Iêmen. E a ONU não faz nada. Ninguém está realmente preocupado com isso por causa de um motivo só. Somos muito contraditórios, muito mesmo. Nos preocupamos com a vida de alguns e não ligamos para a vida de muitos. E isso é muito complicado. Então, sempre tivemos guerras e sempre as teremos por causa do caráter contraditório de nossa vida. E por fim, sempre tivemos preconceitos e os teremos. Aqui eu quero parar um pouco por causa do tema, não é? Sempre tivemos preconceitos e os teremos. O que é o preconceito? O preconceito é produto da nossa irracionalidade. É produto de uma atitude completamente fora de qualquer propósito racional, de qualquer bom senso, de qualquer gesto, ou de qualquer atitude, ou de qualquer sentimento de humanidade. Todos somos preconceituosos, uns mais que outros. Então, o preconceito vem a nós na forma de ódio, na forma de perseguição, na forma de desejo de extermínio. Há um filme argentino muito visto, né, que são Relatos Selvagens. Parece que são 6 ou 7 relatos que o diretor vai colocar absolutamente selvagens. O primeiro relato chama bem a atenção, né? O indivíduo, raivoso por seus fracassos na vida, resolve reunir aqueles que causaram a ele tristeza, sentimento de fracasso, né, que causaram a ele algum tipo de mal, segundo a sua escala de valores, colocou-os todos dentro de um Boeing, eu acho que desse Max que está por aí voando, colocou todos dentro desse Boeing e levantou o voo. E em pleno voo, as pessoas descobriram que estavam numa armadilha, que foram reunidos ali por vingança do piloto, que na sua irracionalidade, no seu ódio irracional, no seu desejo de destruição, queria acabar com eles, e o fez de uma maneira terrível. Chegando perto da casa dos pais, começou a baixar o avião. E esse primeiro relato termina com o avião caindo sobre a casa dos pais. Então ele se vingou de todo mundo, de quem o trouxe à vida e de quem na vida fez mal a ele. Que coisa é essa? Você pode resumir isso dentro de uma palavra só: preconceito. O preconceito nos tira da razão, o preconceito nos rouba o bom senso, o preconceito nos esvazia de nossa humanidade, o preconceito faz de nós bestas selvagens,
O preconceito faz de nós pessoas sem a mínima consideração pelo outro, pelo diferente, pela diferença. Ora, qualquer estudo, mesmo raso, de psicologia, demonstra que para sermos o que somos, precisamos do outro. E não do outro que seja o mesmo que nós, o outro que seja diferente de nós. Eu tenho um certo orgulho na vida de ter estudado muito. Já estudei muito mais que muita gente, com muito sacrifício, com muita dificuldade, certas coisas aprendi meio na marra, mas devo isso aos meus professores mais bravos, mais intolerantes, aqueles que mais judiaram da minha cabeça e do meu coração. E hoje eu tenho orgulho deles terem sido tão diferentes do meu narcisismo burro, ignorante, que achava que já estava bom ter na minha cabeça o que já tinha. Mas eles disseram: não, é pouco, não, assim você não consegue nada, nesse nível você não consegue o que quer. E me contrariaram, e me judiaram, e me oprimiram, e fizeram de mim um triste sofredor em cima dos livros. Mas graças a Deus eles existem e existiram, porque alguns já morreram, e hoje sei mais do que sabia antes. Sou muito ignorante, é bem verdade, mas sou menos do que era quando os encontrei, por causa da sua teima, do seu trabalho, da sua insistência, em que eu deveria, pelas notas baixas que tinha, melhorar mais. Mas muita gente não aceita isso. Quer ser bom, quer ser o melhor, quer, como dizem os americanos, a supremacia branca, o melhor do mundo, o suprassumo. E aí, é claro, isso sendo irracional, não sendo coisa de bom senso, vai se transformando em preconceito contra todos que não sejam tão bons, tão inteligentes, tão bonitos, tão brancos, tão legais, tão sensacionais, tão ricos, tão poderosos, tão influentes nesse mundo. Um amigo meu enriqueceu, inteligente, foi para o comércio, fez lá as suas coisas todas e ficou rico. Um dia me cumprimentou friamente e eu perguntei: uai, meu camarada, que bom dia frio é esse? Ele virou a cara e nunca mais falou comigo. Era um homem rico e eu continuava pobre. Que coisa de mau gosto, que falta de bom senso. Agora, historicamente, nós temos algumas crenças muito tristes, de que existem pessoas inferiores no mundo, de que pessoas que não são tão boas quanto nós somos, de pessoas que não são tão legais como nós somos, de pessoas que não são tão interessantes como nós somos. E como isso é fruto do preconceito, da irracionalidade do preconceito, então nós vamos devagarzinho demonstrando a nossa superioridade, que vem do nosso ódio contra essas pessoas, e de repente isso se transforma em violência, em rejeição, isso se transforma em colocarmos para fora do nosso mundo e até desejarmos que morram aqueles que são inferiores. No mundo temos a vergonha da escravidão e os negros até hoje sofrem isso. Dizem que o Brasil é um país sem preconceitos, duvido, inclusive preconceito contra negros, coisa que eu já presenciei tantas vezes. Nós temos preconceitos, sim. O mundo tem preconceitos, sim. Nós somos preconceituosos de berço, de cultura, filogeneticamente. E se isso é irracional, se isso é de mau gosto, se isso é contrassenso, se isso não é de maneira nenhuma recomendável, porque é uma atitude absolutamente abominável o preconceito, então o policiamento tem que começar de nós, que somos nós mesmos reconhecidamente preconceituosos. Então eu, Miguel, tenho que dizer para mim: Miguel, cuidado com o seu preconceito.
Modifica isso, dá um jeito de pôr limites nisso, que o seu preconceito não extrapole até a sua irracionalidade, e que o seu ódio por você, por Deus, pelo mundo, não seja tão exacerbado a ponto de você se transformar num monstro, porque pessoas muito preconceituosas são monstruosas, como Hitler foi um monstro nessa terra. De sorte que, assim, sem rodeios e diretamente, nós devemos reconhecer nosso preconceito e contra ele lutar todos os dias, todo santo dia, para que ele não se transforme em alguma coisa podre dentro de nós, que nos desestruture, nos desvalorize e nos faça sub-humanos, porque ninguém merece isso, nem quem alimenta o preconceito, nem quem o sofre, não é? E mais, vamos prosseguir aqui. O que pode ajudar? Eu acredito firmemente em 4 coisas, não é? A educação para a formação do caráter. Pode haver muita tecnologia nesse mundo e boa, pode haver muita técnica nesse mundo e boa, pode haver muita informação a ser transmitida nesse mundo e muito boas informações que todos merecem receber, não é? Mas nenhuma tecnologia, nenhuma técnica, nenhuma informação de si mesma forma o caráter. O caráter é formado por algumas coisas que estão muito em falta hoje em dia, pelo exemplo. Pessoas de caráter firme, pessoas de caráter exemplar, pessoas de caráter bonito, pessoas lindas no seu caráter, são exemplo. Nenhuma informação, nenhuma tecnologia, nenhuma técnica vai substituir o exemplo. Por melhor que seja a educação, por melhor que seja a pedagogia, por melhor que seja a didática, por melhor que seja o colégio, a universidade, o caráter não se forma aí. O caráter se forma pelo exemplo de pessoas que souberam cultivá-lo, guardá-lo, enriquecê-lo, fortalecê-lo para bem viver. De sorte que se combate o preconceito com a formação de um bom caráter, de um caráter exemplar. E o caráter é transmitido pelo exemplo e não pelas informações técnicas, tecnológicas, didáticas, pedagógicas, o que seja. O caráter se forma pelo exemplo. Segunda coisa que eu acredito, o cultivo de valores e princípios podem sustentar a vida. Então, ajudam muito. Eu escrevi errado aí, perdoem. O cultivo de valores e princípios que sustentam a vida podem ajudar, né? Podem ajudar. De sorte que há valores formadores do caráter que podem ser transmitidos. Há princípios bons de vida que pelo caráter podem ser transmitidos também. Então, valores bons e princípios nobres, todos nós precisamos. Nós dizemos ser uma sociedade cristã e há muitos indícios de que isso é assim, que a maioria dos brasileiros sustenta uma fé cristã. A fé cristã, como outras, tem por essência o cultivo de valores e princípios. Leiam o Sermão da Montanha em Mateus 5, se não me engano. Leiam os Salmos, muitos deles. Leiam os principais livros, as principais cartas do Novo Testamento que norteiam a vida cristã. Vocês vão perceber que ali os apóstolos, Jesus, profetas insistiram que valores devem ser cultivados dentro de uma religião, que princípios devem ser fortalecidos, transmitidos dentro de uma religião para que ela tenha o seu fim, para que ela cumpra o seu objetivo, para que ela bem forme as almas, para que ela construa pessoas humanas na sua essência
e benfeitoras nos seus propósitos. Agora, se dizemos que somos cristãos na nossa grande maioria, e há outras religiões tão boas que também transmitem isso, não é? Por que será que falta tanto valores e princípios? Alguns teólogos têm insistido num tema que eu considero importante. Ultimamente, muita gente tem customizado a fé e Deus. É o seu Deus que faz o que ela quer, do jeito que ela pensa, para o que ela quer. É um Deus que é seu, particular. É um Deus customizado, é uma religião customizada. Não se submete a princípios e valores que a Bíblia chama até de mandamentos, não se submetem, pensando no seu contexto, pensando nos seus interesses próprios. As pessoas transformam Deus em seu aliado, mesmo que esse propósito seja torpe, seja ruim, seja desaconselhável, mas Deus está a serviço daquele propósito porque foi customizado pelo crente, foi customizado por aquele que crê, e isso é um absurdo. Não se pode customizar uma religião, ela é o que é e tem seus princípios e valores, e aqueles que lhe são fiéis devem segui-los. Mas essa onda de customização da fé, da religião e de Deus está acabando com a crença em valores e em princípios que sustentam a vida, né? Que sustentam a vida. Conversei com um homem de 8 mortes e eu perguntei a ele: o que você quer que eu faça aqui com você agora? O que você quer conversar numa cela de segurança máxima? E ele, de 28 anos, me disse o seguinte: a minha mãe é muito religiosa e lê muito a Bíblia para mim. Se o senhor puder falar da Bíblia para mim, eu agradeço, porque o que eu quero ouvir agora é versículo da Bíblia, são coisas que minha mãe fala. E você, quando cometeu seus crimes, você pensou na Bíblia? Muito. O senhor não sabe o tanto que é desagradável a gente matar uma pessoa. O senhor não sabe o tanto que é desagradável a gente não cumprir a Bíblia, mas às vezes a gente tem que fazer, a gente pena, chora, se arrepende, mas tem que fazer. E agora que o senhor foi tanto contra a Bíblia, eu quero que a Bíblia me console, eu quero que Deus me console. Complicado, muito complicado, não é? Então, se há valores e princípios que sustentam a vida, que eles sejam cultivados pessoalmente, na família, no grupo religioso, pelas autoridades. Lembro de uma cena horrorosa que eu vi na televisão, quando 4 elementos ligados ao governo central, pertencentes ao governo central, estavam no ato de corrupção, no ato da corrupção, e um deles passou mal. E aí os 3 estenderam a mão, abençoando o que passou mal, e repreenderam o mal em nome de Jesus e seus anjos, em pleno ato de corrupção. Fé customizada. Então, desde lá de cima até o lar, até o nível pessoal, se há valores e princípios que sustentam a vida, devem ser cultivados e fortalecidos e enriquecidos e vividos, porque só assim nós venceremos o preconceito. Outra coisa pode ajudar: crenças que sustentem a transcendência do ser e a boa vontade como estratégia. O que é a transcendência do ser? Significa que nós temos uma vocação intrínseca, própria, interior, de buscarmos e vivermos por coisas maiores, causas maiores, propósitos maiores, não é? Tarefas maiores, posso até dizer assim, não é? Nós vivemos bem, crendo e buscando propósitos maiores, objetivos maiores do que eu, do que a minha pequenez, do que o meu ódio, a minha inveja, o meu preconceito. Se eu posso ser,
nos meus propósitos maior, eu posso transcendê-los. O meu preconceito pode ser transcendido, o meu ódio pode ser transcendido, a minha inferioridade, porque quando eu tenho preconceitos, aí é que eu sou inferior, eu posso transcender. E transcendendo, o nosso ser é capaz de transcendência. Qualquer manual de ontologia vai dizer isso, que o homem é um ser de transcendência, não é? Vem uma estratégia. Quem quer transcender seus limites pequenos e pobres, né, pode usar a boa vontade como estratégia. Lá no Novo Testamento tem uma orientação que diz que bem-aventurados, felizes são os homens de boa vontade, ou que têm boa vontade, ou que usam de boa vontade. Tenha boa vontade como estratégia para o viver. O preconceituoso é incapaz de boa vontade. Aquele que cultiva preconceitos contra o seu irmão, contra o outro que lhe é diferente, contra o outro a quem ele teme e até inveja, aquele que cultiva esse tipo de preconceito precisa buscar na boa vontade para consigo e para com todos uma estratégia de bem viver. E o último ponto que eu digo que pode ajudar, né, é a fé inabalável no valor da vida. Então, se eu creio que a vida tem um valor incrível, tem um valor transcendente enorme, tem um valor absoluto, a vida, então, cultivando a fé inabalável nesse valor, eu não vou permitir que o preconceito bata a minha porta e entre. Ele pode até bater a minha porta, mas não vai entrar. Pode até tocar meu pensamento, mas não vai morar na minha cabeça. Pode até estar como exemplo diante dos meus olhos, mas não vou segui-lo, porque a vida vale mais. Vale mais do que a mesquinhez daquele que nutre preconceitos. Vale mais do que o ódio daquele que pratica o preconceito. Vale mais do que aquele que na sua atitude ignorante, a sua atitude errada, a sua atitude terrível, vai com preconceitos contra o outro para a sua destruição, para o seu aniquilamento, porque o preconceito aniquila e destrói a vida daqueles que lhe são alvo. Agora, alguns preconceitos são produtos de mentes perturbadas, de transtorno mental. Aí eu vou ter que saber julgar bem as coisas, não é? Há pessoas que não têm saúde mental o suficiente para livrarem-se do preconceito. É óbvio que Hitler não tinha. Eu falei de vida contraditória e me lembro de uma história que diz respeito a um nazista que foi preso, né? E foi levado para Jerusalém para julgamento, né? Foi levado para lá. E durante o julgamento, porque ele foi o autor de milhares de mortes de judeus, né? Ele foi indagado pelo juiz do porquê de tanto preconceito, de tanto ódio, de tanta carnificina, né? E ele respondeu simplesmente dizendo o seguinte: eu estava cumprindo ordens. Mas num certo momento ele disse que ele assumia a responsabilidade pelos seus atos. E num outro momento pior, ele disse que muitas vezes teve vontade de dançar sobre o túmulo dos seus inimigos, daqueles pelos quais ele nutria preconceito, dançar sobre o túmulo. De sorte que, em pensando assim, e considerando essas coisas, mesmo com a veemência que eu fiz agora, né, eu chamo a atenção para que nós resistamos ao preconceito com todas as nossas forças.
E o jeito de fazer isso é pela educação do caráter, através do exemplo, pelo cultivo de valores e princípios para a sustentação da vida, pelo cultivo de crença na transcendência do ser e na boa vontade como estratégia, inclusive biblicamente, né, recomendada, e pela fé inabalável no valor da vida de quem quer que seja. Ok? Tinha um filme para passar aqui, como eu já disse, né, mas a nossa técnica aqui não foi muito feliz nos seus equipamentos, né? É um filme chamado O Narcisismo das Pequenas Diferenças, onde o autor, através de vários exemplos, mostra como entre pessoas que têm pequenas diferenças, o preconceito tende a estabelecer uma guerra tal que um grupo elimina outro grupo, porque teme que o grupo eliminado, né, não, desconfia que o grupo eliminado poderia, né, tomar o seu lugar no mercado de trabalho. Então, pessoas muito parecidas no seu nível de vida, na sua mentalidade, nos seus valores, no que pensam da vida, podem entrar em choque por causa do narcisismo das pequenas diferenças. Isso está no Google, se vocês procurarem vão encontrar lá esse filme, que é muito interessante,